Uma boa tarde a todos. Mais uma live aqui com um especialista, Pedro Neri, economista, professor do IDP e também autor do livro Extremos, que é um grande mapa para entender as desigualdades do Brasil. Hoje vamos falar aqui sobre um dos temas mais comentados aqui em Brasília e também nas redes sociais, que é a PEC do fim da jornada 61. Boa noite, Pedro. Boa noite, Luan. É um prazer estar com você e com os amigos do Ranking dos Políticos. Perfeito. E aí eu queria pedir, Pedro, até para que a nossa audiência possa conhecê-lo um pouco melhor, você pode contar um pouco da sua trajetória e também o que deu origem ao seu livro Extremos? Legal, Luan. Bom, meu nome é Pedro Fernando Neri, eu sou professor de economia no IDP e sou também consultor legislativo do Senado Federal para a área de economia do trabalho, renda e previdência. Eu tive uma participação no debate público nos últimos anos como colunista do jornal Estado de São Paulo, também com entrevistas, às vezes comentários sobre livro. Fiz um livro com Paulo Tafner em 2019, que foi o livro Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar. E nesse ano eu lancei um livro novo, que é o Extremos, está ali atrás, Extremos, um mapa para entender as desigualdades no Brasil. É um livro que discute reformas econômicas no Brasil, mas sob o ponto de vista da desigualdade, né? Então, temas que a gente já atravessou, temas que estão sempre na ordem do dia, como reforma tributária, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma da Previdência, são alguns dos temas que são tratados nesse livro, que é, na verdade, também um livro de viagens, é por isso que ele se chama Extremos. É um livro de viagem a extremos da realidade do Brasil, extremos estatísticos. Eu pouco brinco que é um turismo de planilhas, porque eu fisicamente viajei a alguns lugares do Brasil que eram o máximo ou o mínimo em alguma planilha, por exemplo, a cidade com mais Bolsa Família, a cidade com mais aposentadorias, ou o bairro com menor expectativa de vida, o bairro com maior expectativa de vida, os lugares em que se vive mais ou menos, e a partir dessas realidades, dos personagens que eu encontro ali, a gente fala sobre, enfim, as reformas, fala também sobre o mercado de trabalho, que é um tema que a gente vai abordar hoje, e então é um pouco esse meu background assim, de economia e de burocrata em Brasília, e é um pouco a razão por que eu conheço um pouco desse assunto. É que esse tema da redução da jornada ele não é um tema exatamente novo, ele é um tema que é discutido pelo Congresso Nacional já há bastante tempo, na verdade. Parece que o Congresso nunca parou de discutir esse tema desde 1988, mas agora com a mobilização das redes sociais, o movimento VAT, do Rick Azevedo, a mobilização do deputado Erika Hilton, o tema voltou e eu estou animado para conversar sobre o fim da escala 6x1 com você, Luan. Maravilha. Inclusive, de fato, não é um tema novo. Eu lembro do Luan criança assistindo o horário eleitoral gratuito e tinha uma dessas candidaturas menores, né, que era até do PCO na época, trazia como proposta uma redução da jornada de trabalho do CLT de 44 horas para 36 horas. A gente está falando de 2002, né, então tem mais de 2 décadas aí. E a gente vai explorar um pouco esse tema. Mas antes, eu queria pedir a audiência aqui para se sentir à vontade, trazer comentários aqui. Eu vou estar de olho aqui, filtrando aqui alguns dos principais questionamentos para trazer para o Pedro, mas já teve alguns aqui, né, do próprio César Júnior pedindo aqui como posso comprar o livro. Acredito que está previsto aí em todas as principais plataformas de marketplace aí online e também nas principais livrarias do Brasil, né, Pedro? Isso. É claro que a gente sempre prefere comprar na livraria, que privilegia o livreiro e também a editora, mas para ser franco, o melhor preço e a melhor entrega normalmente é pela Amazon mesmo. É mais fácil assim, e eu entendo perfeitamente, eu também gosto muito de comprar pela Amazon. Obrigado pelo interesse. Eu também gosto bastante de ler pelo Kindle, né? Eu acho que eu prefiro o livro físico, mas eu gosto do livro que te dá rinite, assim, mas acho que se não atacar a rinite, eu não estou lendo o livro, não estou aprendendo, mas o Kindle também foi uma experiência aí que ajuda bastante, está disponível também pela Companhia das Letras. Mas vamos lá.
Falando um pouco mais da PEC, da deputada Érica Hilton, né, que é do PSOL de São Paulo, ela está sugerindo, né, essa redução da jornada de 44 horas para 36 horas, mas com a manutenção do mesmo salário para quem já está empregado. E acho que o senhor mesmo já deu algumas entrevistas, né, que estão falando sobre essa questão do aumento do salário por hora trabalhada, pode acabar interrompendo também o fluxo de novas contratações, podemos ter aí um aumento da inflação dos serviços, diminuição da força de trabalho. Então, assim, a gente tem algumas questões sobre quão factível é a gente avançar nessa redução da flexibilidade da jornada, mas eu queria primeiro focar nos pontos positivos desse debate, Pedro. Como a gente estava trazendo aqui, né, tem décadas que o Congresso já tem esse tema tramitando, né, nos debates, mas quão positivo é a gente discutir esse tema, o que a PEC tem de bom que a gente deveria, pelo menos, ter atenção e trazer para a nossa reflexão. Legal. Então, como o Lula colocou, tem essa dualidade, essa dicotomia, até essa dúvida sobre qual é o teor da proposta, no fim das contas. Por que o Movimento Vida Além do Trabalho, do vereador eleito Henrique Azevedo, propõe é o fim da escala 6x1, né, que é a distribuição das 44 horas máximas de jornada semanal em 5 dias e não em 6 dias, né, da semana. Então, o fim da escala 6x1 poderia vir sem uma redução da jornada semanal, mantendo as 44 horas, e sem aumento de custo, pelo menos do custo da hora trabalhada, salário-hora, né? Então, essa seria uma ideia mais tímida. Claro, teria um ganho enorme para as pessoas que trabalham na 6x1, porque você começa a questão de ocupações que não estão sujeitas a regime híbrido ou de trabalho à distância. A gente está falando das pessoas que têm que sair de casa e voltar 6 vezes por semana, às vezes demorando 2 horas e meia e de volta no transporte público ou nos engarrafamentos para fazer isso. Então, livrar um sexto dia seria um ganho enorme. Mas o teor, de fato, da PEC é muito mais amplo do que isso, né? Ele vai atingir todo mundo, não atinge só quem está na 6x1. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada teria uma redução de 8 horas da jornada máxima, caindo de 44 para 36 horas em apenas 4 dias por semana. Então, na verdade, o que aconteceria é a chamada semana de 4 dias, que ainda não foi implementada em nenhum lugar do mundo em termos legislativos, como se ambiciona aqui, mas a gente sabe que tem várias experiências localizadas em empresas ou regiões. Talvez a Islândia seja um caso de um país pequeno que empreendeu essa mudança. Então, para recapitular, existe a proposta de acabar com a 6x1, a ideia de acabar com a 6x1 e migrar para um regime 5x2, 5 dias de trabalho por 2 por descanso, mas o que a PEC, ao fim e ao cabo, propõe é uma redução mais ampla e restrita para todo mundo, de 8 horas a menos na jornada semanal, de 44 para 36 horas, sem redução salarial e sem transição. Então, para valer imediatamente a partir do momento que ela fosse promulgada, e isso pode provocar algum movimento, pelo menos em curto prazo, no mercado de trabalho, já que as empresas, principalmente as pequenas empresas, se preocupam mais, teriam ali a mesma folha salarial, os mesmos custos, mas a produção seria menor, porque cai de 44 para 36 horas, ainda que você possa compensar com ganhos de produtividade, as pessoas ficam mais produtivas nas horas que elas estão ali, é difícil você compensar tudo no total da economia. Dito isso, acho que é importante fazer uma ressalva. O conteúdo da PEC pode mudar, isso acontece o tempo todo. Na verdade, a regra talvez seja uma proposta ser alterada ao longo da sua tramitação, é por isso que existem as emendas dos parlamentares, é por isso que as propostas têm em determinado momento não só um autor, mas um relator ou relatora. Então, nada disso aconteceu ainda com essa PEC. Ela não tem um relator, ela não teve emendas apresentadas. Ou pelo menos ela não tem um relator ainda que apresentou o seu relatório, o seu parecer, né? Então todos esses termos que a gente ouve no jornal, parecer, emendas, relator, são termos que ainda não são compatíveis com a tramitação dessa proposta. Então pode ser que a gente migre para um outro modelo. Por exemplo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, tem uma PEC anterior a essa, mais antiga, de 2019, que propõe também a redução para as 36 horas, a semana de 4 dias, mas faz isso uma hora por ano, faz um movimento mais gradual, que deixa a gente um pouco mais tranquilo sobre mudanças súbitas no mercado de trabalho, porque, só para ressaltar dessa introdução, é importante a gente ter em mente que boa parte dos trabalhadores no Brasil não estão no emprego com carteira assinada, né? Algo como 40%, 45%
dos trabalhadores da iniciativa privada trabalham ou por conta própria ou são empregados sem carteira assinada, normalmente de empresas pequenas, em lugares mais periféricos, interior, etc., mas não só. Então, para esses trabalhadores até que não muda nada, né? Então, assim, muda no sentido de uma referência, mas a lei já não vale para eles. Então, num país como o Brasil e outros países emergentes, toda vez que a gente discute legislação, a gente fica preocupado também com os efeitos que vai ter sobre as pessoas que já não estão na legislação. Será que se aumentar muito os custos para os empregadores, talvez fique mais difícil de incluir quem já está fora do mercado de trabalho por conta dos custos? Ou será que não? Então essa é a discussão que é colocada, né? Não é nada ideológico a favor da 6 por 1, não é nada desse tipo, mas é o receio de que trabalhadores de menor qualificação, trabalhadores mais discriminados, trabalhadores jovens, negros, mulheres, habitantes do Norte e Nordeste, têm uma dificuldade maior de inclusão no mercado de trabalho formal, no emprego com carteira assinada, a partir do momento que os custos aumentam muito para os empregadores. Então essa é a discussão que está se iniciando, que está se colocando nesse momento. Exato. E como todo início, né, de uma proposta de emenda à Constituição como essa, a partir da apresentação, a gente acaba tendo o escrutínio público analisando tanto os prós quanto os contras dessa proposta e formas de melhorá-la, ou dela acabar avançando na tramitação dela, e um deles o Pedro já até trouxe, né? Porque a proposta da deputada Érica Hilton, ela não tem regra de transição, mas tem outra PEC, que é do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que já tem a regra de transição prevista. E a própria deputada Érica Hilton, ao ir para o escrutínio público em algumas entrevistas, ela já trouxe isso, uma defesa de algo que não tinha na própria proposta dela, né, inicialmente ali na redação original, de implementar algum tipo de regra de transição, e isso é muito importante ao longo da tramitação dos projetos, né? A política é a arte do possível, e aí a partir dos prós e contras e do diálogo, você vai construindo aí formas do texto acabar avançando e sendo aprimorado, se for o caso, né? E aí, o Pedro, acredito que você já trouxe ali uma questão que é um pouco problemática, não da PEC em si, mas do mercado de trabalho como um todo, que a gente tem uma informalidade muito alta no Brasil, e aí essas pessoas não seriam beneficiadas desse projeto, né? Isso acho que já é uma das questões que a gente pode conversar, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre os pontos positivos da PEC. Claro. O que o fim da PEC da escala 61, como que isso pode melhorar as condições do mercado de trabalho, a saúde do trabalhador, o que a gente pode esperar de avanço nesse sentido? Em termos de avanços, com certeza a gente está falando de mais tempo, né? Então, menos tempo trabalhando e mais tempo livre, mais tempo à disposição, está associado a menos problemas de saúde, de invalidez, está associado a uma saúde mental melhor. Existe muita evidência científica sobre os ganhos que a gente tem de bem-estar subjetivo ou de felicidade com mais tempo livre, não tempo livre em excesso, que signifique ócio, ausência de ocupação, ausência de obrigações, mas um tempo livre, algum tempo livre. A gente sabe que boa parte das pessoas que estão na escala 6 por 1 são mulheres, que muitas vezes têm obrigações das chamadas dupla e tripla jornada, obrigações de cuidado no lar de filhos ou de parentes. E então esses são aspectos positivos. E tem os aspectos positivos também do ponto de vista econômico, claro, né? A gente está falando de uma massa de trabalhadores que não vai desaparecer da economia, que ainda vai existir e que pode movimentar a economia de outras formas. Podem inclusive continuar trabalhando na escala se quiserem, ganhando hora extra, ganhando mais. Podem ir para um segundo emprego, por exemplo, um caso emblemático seria, vou aproveitar meu tempo livre e fazer corridas do Uber, sei lá. Ou podem se qualificar, porque de fato uma crítica importante que existe à jornada 6 por 1 é que ela se dá em empregos que não permitem nenhum tipo de, ou que via de regra não permitem nenhum tipo relevante de ascensão profissional, né? Como é que eu vou mudar de vida se eu estou na 6 por 1, eu não consigo estudar para uma promoção, eu sou vendedor e não tem muito mais para onde eu ir nessa empresa, como é que eu me qualifico para uma outra vaga se eu estou se eu tenho, sei lá, só um dia da semana livre para todas as minhas obrigações fora do trabalho e além disso,
isso, tem muitos setores que são movimentados pela economia, nos feriados, no fim de ano, nas férias, no fim de semana, que podem ser mais beneficiados pela redução da jornada, pela própria semana de 4 dias. Então, desde academias de ginásticas, a setores de bares e restaurantes, enfim, é importante a gente ter em mente também que tempo é uma variável importante para o consumo, né? Para a gente consumir, para a gente gastar dinheiro, a gente tem que ter duas coisas, dinheiro e tempo livre, né? Acho que você também, que está vendo, pode conseguir pensar agora, nesse momento, em alguma compra que deixou de fazer, porque ainda não teve tempo para se planejar, ficou de olhar o site, fazer a melhor compra, faltou tempo, acabei não comprando. Então tem esse aspecto positivo. Na verdade, muitos desses aspectos positivos são trazidos num livro que é em português, mas em português de Portugal, um livro do economista Pedro Gomes, que acho que se chama Sexta-feira é a Nova Quinta, alguma coisa assim, um livro que traz todos esses impactos econômicos. Ele, inclusive, está com um artigo hoje no jornal Valor Econômico, sobre a semana de 4 dias, e tem uma resenha muito legal do livro naquela revista literária 451, é uma resenha feita por um economista do IPEA chamado Marcus Heckscher, que chama Quintou, Economistas pelo Tempo Livre. E nesse texto, Quintou, Economistas pelo Tempo Livre, o Marcos analisa esse livro do Pedro Gomes, que traz argumentos como esse sobre a importância da gente ter tempo até para consumir, até para gastar. Então, existe aí um outro lado, né? Como eu disse, os trabalhadores não vão sumir, o papel deles na economia, enquanto trabalhadores e enquanto consumidores, é reforçado, no caso daqueles que não tiveram as suas vagas, e tem também, acho que um aspecto importante que é aquela parte da economia que não conta no PIB, né? Vamos chamar a chamada economia do cuidado, por exemplo. 40% das pessoas que foram entrevistadas numa pesquisa do Data Senado imagina que com redução da jornada passaria mais tempo com a sua família. Isso é extremamente positivo para a sociedade, né? Você pode pensar em idosos que estão solitários, desenvolvendo doenças, porque não tem um neto ou um filho para conversar, e agora com a redução da jornada ele vai ter uma realidade diferente. A gente está falando de pessoas que não socializam, não tem tempo de ir para o culto ou para a igreja, que passam a ter, e toda a química do estresse tóxico da solidão diminui. A gente pode imaginar pais e mães que têm mais tempo para cuidar dos seus filhos e estimulá-los, e isso vai ter consequências positivas para eles no futuro. Então tem toda essa parte de tempo que não é útil do ponto de vista da economia, mas que é útil em longo prazo. Então eu acho que dá para a gente ser otimista nesse sentido também. É claro que preocupa o que pode acontecer com pequenos negócios, uma mudança súbita, preocupa o que pode acontecer com trabalhadores vulneráveis que vão ser jogados da 6 por 1 para 0 por 7 porque vão ser desligados ou não vão ser contratados. Mas a evidência que a gente tem para outros países é que esse tipo de efeito não predomina, né? Existem setores que passam por dificuldades, mas outros florescem e esses efeitos tendem a se equilibrar. Em nenhum país houve uma mudança muito dramática com a redução da jornada. Eu digo mudança dramática no tocante ao emprego. E se a gente for pensar, o próprio Brasil já passou por uma redução da jornada com a Constituição de 88. Né? A gente tinha a jornada de 48 horas, que veio por boa parte do século XX, caiu para 44 horas com o advento da Constituição de 88, e nos últimos 30 anos, 35 anos, a gente não evoluiu. Então, acho que nada cai para 44 horas. Né? Não existe nenhuma evidência convincente de que 44 horas é um número mágico, perfeito, e é o melhor número para a economia, né? Então, eu acho que a gente pode sim pensar em redução, ainda que chegue para chegar a 40 horas, 43, 42 horas. Eu acho que as pessoas se adaptam, né? A economia se adapta, e eu acho que nenhuma catástrofe no mercado de trabalho vai acontecer. É claro que isso não vai ser necessariamente positivo para trabalhadores que já estão na informalidade, mas para uma massa de trabalhadores que está ali no meio da distribuição de renda, trabalhadores que ganham R$1.600, R$2.000, R$2.500, que não são pessoas ricas, mas que têm emprego com carteira, para essas pessoas isso pode ser muito positivo, e eu acho, inclusive, que pode ser o tema da eleição de 2026, né? Se a gente caminha para uma polarização importante, para um discurso de parte do espectro político que prioriza a família. Eu acho que a gente discute que, acho que para a maioria das pessoas, o que mais falta em termos do que ela precisa para ter uma vida melhor com a sua família talvez seja tempo. Eu acho que tem uma discussão importante aí que perspassa a esquerda e a direita, e que pode ajudar muito a definir a preferência dos eleitores nas próximas eleições presidenciais ou para o legislativo, por exemplo. Perfeito.
Pedro. Acho que trouxe aí, né, como nós estamos vendo, existem benefícios, sim, da proposta, né, e a questão parte muito do como chegar lá, né, ou como tornar politicamente possível ou factível a gente chegar lá e poder usufruir desses benefícios. E aí, pegando uma referência teórica aqui que o Pedro está trazendo, né, do xará dele, o Pedro Gomes, que é um economista português, ele tem afirmado muito, né, que a escala de trabalho 6 por 1 se assemelha muito mais com o que a gente via no mercado de trabalho do século XIX do que o que nós vamos ver ao longo do restante do século XXI. Né? Então, essa é uma frase forte, né? É uma declaração muito forte, mas que dá um pouco o tom aqui do que a gente está vendo na discussão no Brasil, mas do que a gente, com um aumento também de tecnologia, do que a gente pode ver nas discussões de jornada de trabalho no mundo como um todo. E realmente talvez um dos principais benefícios, e quando eu, no início da trajetória lá no mercado de trabalho, comecei e estava na escala 6 por 1, era justamente a dificuldade de aprimoramento técnico, né? De fazer uma graduação ou de fazer um curso técnico, porque o início da jornada do dia ali começa às 8, 9 horas da manhã, você tem a dificuldade de ter que se deslocar até lá, e as cidades brasileiras médias e grandes, as capitais, têm uma logística complicada, então a partir disso você tem um custo de deslocamento muito alto, né, ao longo do tempo. Então você vai gastar 1, 2 horas para ir, 1, 2 horas para voltar, você chega em casa já à noite, né, e aí praticamente não dá tempo ali de você pegar e dedicar ali para um aprimoramento técnico e melhorar a sua força de trabalho, a sua produtividade. No meu caso, eu confesso até que era perto do trabalho, então não tinha tanta essa dificuldade com o deslocamento, mas senti na pele aí um pouco desse desafio ali de aprimoramento técnico em meia escala 6 por 1. Só que a grande discussão também, né, porque a gente está mirando ali os benefícios de uma proposta, mas é olhar também as dificuldades de implementá-la e o custo de oportunidade dela, né? E uma das discussões que a gente tem no Brasil muito forte no mercado de trabalho é a estagnação da produtividade. Eu lembro que tem quase uma década, The Economist colocou em uma das grandes matérias dela, falando sobre a soneca dos 50 anos que o Brasil estava vivendo, aludindo que a produtividade do trabalho no Brasil praticamente não se alterou ao longo de quase 5 décadas. E isso mesmo com exceção de tecnologia e etc. Então, essa estagnação da produtividade no mercado de trabalho no Brasil, Pedro, quanto que isso dificulta a gente discutir a redução da jornada de trabalho? Eu acho que dificulta, né? A gente vê assim o José Pastore, um sociólogo brilhante que estuda esse tema há muito tempo, é super experiente, ainda está na ativa. Ele mostra que, via de regra, os aumentos dos salariais que a gente tem ano a ano por negociação coletiva acima da inflação ficam ao redor de 2% ao ano, né? O que sugere que talvez a produtividade não esteja crescendo muito acima disso, né? Então, o que a gente está falando é, se a gente não está produzindo excedentes maiores por trabalhador, como é que a gente vai reduzir a jornada? É uma discussão que se coloca. Agora, para ser completamente franco, assim, como economista, esse dado da estagnação da produtividade não faz muito sentido para mim, eu não consigo entender ele bem. Eu não sei o que a gente está medindo errado, mas é difícil imaginar que com todo o ganho de tecnologia que existe, a produtividade no Brasil e em vários outros países não teria crescido. Eu acho que a gente tem que olhar o dado com alguma cautela. É claro que tem que se preocupar com o ganho de produtividade, mas essa ideia de que talvez a gente não pode pensar em nada no Brasil porque a nossa produtividade é baixa, eu tenho um pouquinho de receio. Até por conta das mudanças tecnológicas que existem, produtividade ficou um pouco mais difícil de medir a partir do momento que a gente tem uma economia mais digital, uma economia mais de serviços. A gente sai do mera só agrícola, industrial, ou em que o que era coisa tinha mais importância. Eu acho que fica mais difícil, naturalmente, medir produtividade. Mas tem duas coisas que você colocou, Luan, que eu acho muito interessantes, né? Você fala
da questão da qualificação, e de fato, muitas vezes a gente está falando na 6x1 de vagas que não permitem muito crescimento, porque assim, uma coisa é o cara, sei lá, ser advogado no início da carreira, ele está fazendo 6x1, ele está sempre aprendendo, ele vai poder usar aquilo ali para ir conseguir um emprego melhor, para pedir um aumento, alguma coisa assim. Mas muitas vezes a gente está falando na 6x1 de profissionais que talvez já tenham aprendido tudo que podiam aprender naquela ocupação, né? Então, assim, para ele conseguir uma coisa melhor, ele precisa tirar um tempo para se qualificar, ele não vai aprender só mais no trabalho. A gente pode imaginar um vendedor de uma pequena loja, ele já sabe tudo que ele tinha que saber, ele está meio preso ali, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E quando você fala do transporte público, isso também traz à tona um outro aspecto que é econômico também da questão da redução da jornada, embora não seja sempre visto dessa forma, que é o impacto climático. Ida e volta 6 vezes na semana, e a gente está falando que vão ter que deslocar só 5 vezes para esse trajeto principal, ou menos, se for os modos da PEC da deputada Érica, a gente está falando de um ganho de clima muito importante, né? Porque a gente sabe que para cidades e para boa parte das economias desenvolvidas do Brasil e de outros lugares, a queima de combustível fóssil no transporte individual, transporte coletivo, né? No caso do Brasil, ônibus, é uma parte muito importante da fonte das mudanças climáticas, né? Então, tem esse ganho ambiental também que não pode ser negligenciado. Agora, uma outra questão que eu acho legal sobre discutir 6x1, você falou que você foi 6x1, mas não é mais, é que, de fato, esse tema mobiliza muito, embora boa parte da população não seja diretamente afetada por ele. Talvez, claro, tenha familiar, ou lembre da sua história e tal, mas o deputado Reginaldo estava falando outro dia que, segundo as informações dele, mais ou menos 90% dos empregados seletistas está numa jornada 5x2, com a mesma carga horária mais 5 dias, segunda a sexta, normalmente segunda a sexta, e só algo como 10% dos trabalhadores estariam na 6x1, dos trabalhadores, imagino, no mercado de trabalho formal. Não chequei esse dado, mas ele diz algo que é interessante, né? As pessoas gostam muito de discutir a 6x1, muito embora parte dos trabalhadores não esteja na 6x1, parte seja informal, parte esteja no setor público, parte já seja aposentado, ou seja empresário. Então, ou seja, sendo um número menor de brasileiros que estão nessa condição, é um pouco mais simples da gente fazer uma mudança legislativa com algum tipo de regra de transição que facilite essa adoção do ponto de vista político, né? O fim da escala 6x1 é bastante simples, né? Eu estaria falando de, olha, a jornada não precisaria nem mexer na Constituição. Eu falaria, a jornada não pode ser cumprida em mais do que 5 dias, 44 horas distribui em 5 dias. Isso seria bem tranquilo, né? Talvez a gente chegue numa coisa assim. Mas a PEC acho que organizou muito porque ela propõe algo mais irrestrito para todo mundo, para quem está na 5x2 também, e caindo 8 horas por semana, quer dizer, chegando em 36 horas semanais. Agora, se fosse só 6x1, seria um contingente menor de pessoas. Mas mesmo esse debate da 6x1 tem alguma coisa interessante aí. Todo mundo querendo conversar muito sobre esse tema, o tema que está na boca das pessoas na rua, além das redes sociais, muito embora a maioria das pessoas não esteja na 6x1, né? Então, acho que esse debate sobre tempo livre, sobre redução da jornada, é um debate que veio para ficar, é um debate do nosso tempo. Eu acho que boa parte das personalidades políticas fora do Congresso que tem se pronunciado sobre esse tema vai ter que voltar atrás em algum momento, porque eu acho que a pressão vai ser muito forte, não só de eleitores de esquerda, mas muita gente de direita é a favor do tempo livre, porque da redução da jornada, porque tem valores caros envolvido, eficiência, crescimento da produtividade, tempo com a família. Então, eu acho que existe. Acho que acho que daqui a pouco, quando chegarem as primeiras pesquisas de opinião mais sérias sobre esse tema, a gente vai ter um pouco noção disso. Eu acho que quem está se posicionando contra vai ter que eventualmente voltar atrás, porque ainda que parte pequena do eleitorado esteja na 6x1, todo mundo está muito interessado nesse tema e existe um apelo muito grande por redução da jornada, por tudo que isso significa. Você falou aí da produtividade, tem todo esse debate emergente sobre inteligência artificial, um tipo de tecnologia que está crescendo numa velocidade muito impressionante, e existe uma discussão latente sobre como que os trabalhadores podem se apropriar disso, como que isso pode não só virar lucro para as grandes empresas detentoras dessa tecnologia. Então, faz sentido falar em redução da jornada, ainda que num horizonte de tempo maior, para que, porque assim, não é verdade para todas as ocupações, mas a gente sabe que alguns trabalhos vão ficar muito mais produtivos com a inteligência artificial. Então, faz sentido que os trabalhadores barganhem
e consigam algum ganho para eles ao longo dos próximos anos ou décadas, e acho que faz todo sentido discutir redução da jornada. Mas minha impressão é essa: ficar defendendo a jornada atual vai parecer uma coisa velha em pouco tempo, vai ser assim, nossa, esse cara falava isso, sabe? Eu acho que é um tema que veio muito para ficar. Maravilha. E aí aqui, trazendo um pouco, né, muitos dos comentários da nossa audiência têm falado aqui sobre o risco das empresas quebrarem, e eu queria um comentário da sua parte sobre o quanto isso eventualmente pode inviabilizar pequenos negócios, e também se a gente também não tem alguns setores em específico que o impacto do fim da 6 por 1 pode ser muito maior, como, por exemplo, o setor de hotelaria, alimentação. Aí tem um efeito ambíguo nesses setores, né? Porque são setores que as pessoas precisam de tempo livre para gastar, hotelaria, se depender só de turismo de negócios, teria muita dificuldade, né? Não, vamos imaginar se as pessoas tivessem que trabalhar, todo mundo tivesse 6 por 1, férias fosse só 10 dias por ano, ia ser muito ruim para a hotelaria, né? Embora em termos de escala de trabalho, fosse mais confortável para os empregadores. Mas a alimentação é a mesma coisa, né? Comer fora de casa, sei lá, ir num shopping, no cinema, tudo isso tem a ver com o tempo livre. Então, para esses setores, o efeito é ambíguo na minha impressão, né? Vai ter mais gente podendo consumir nesses horários, embora tenha essas dificuldades aí com a operação da escala. Agora, comércio de uma forma geral, talvez um comércio que não seja ligado ao fim de semana tenha algum problema, mas tudo isso, de novo, depende muito de qual é a proposta. Se for uma redução da jornada, se a gente dormir um dia e acordar no dia seguinte com 36 horas para todo mundo, talvez tenha pequenos negócios mais ineficientes, de menor faturamento, que realmente não vão conseguir contratar tecnologia para substituir, ou vão operar na informalidade, ou parcialmente na informalidade, né? Parte da jornada é normal, uma parte o cara paga por fora, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho difícil que a gente caminhe para algo drástico que vai provocar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente tende para caminhar para algo mais gradual, uma redução menor e de novo, tem todos os... acho que a gente percebe muito com a capacidade que as empresas e que os trabalhos tiveram de se adaptar na pandemia, a gente percebe que talvez o grau de adaptação seja maior do que a gente imagina, né? De novo, não existe nada que nos diga que 44 horas seja a jornada ideal. Se a gente acha que vai todo mundo quebrar reduzindo jornada por causa do aumento de custo, a gente deveria pensar ao contrário, né? Peraí, se reduzindo a jornada é muito ruim para a economia, por que eu não estou propondo aumentar a jornada para reduzir o salário por hora e etc. Tudo bem que tem questão de redutibilidade salarial aí, mas essa não é uma pauta de ninguém aqui falando, olha, vamos voltar para 48 horas para aumentar a formalização da economia, para diminuir o desemprego. Então eu acho que isso também nos sugere que 40, a gente não precisa ficar preso na coisa das 44 horas, e principalmente não precisa ficar preso na escala 6 por 1, se alguém se no fim das contas a discussão for só sobre isso, né, sobre mudar para 5 por 2 para quem está na 6 por 1, é um debate bem mais simples, bem mais fácil de se adaptar. A gente sabe que em muitos países não é comum você conseguir, sei lá, ir em setores do comércio no sábado e no domingo, como é no Brasil, e as sociedades vivem da mesma forma. É claro que são sociedades mais prósperas, mas não mesmo talvez quando elas tinham um patamar de desenvolvimento do Brasil, eu não sei se tinha essa coisa que é bastante típica do Brasil, de você às vezes conseguir no supermercado domingo e coisas assim. Maravilha. Eu vou trazer uma pergunta da audiência aqui, do Oliver Agro. Ele está questionando aqui se existe algo que vai ajudar o empresário também, pois ele está vendo a alteração da escala no entendimento dele, só vai dar um aumento no custo empresarial. E aí é que eu vou brincar e pedir para você fazer um exercício de futurologia, Pedro, pois você é economista de carreira, mas tem essa vivência em Brasília, de estar ali no contato próximo, né, dos parlamentares, e porque ainda não amadureceu essa discussão, mas sempre que a gente tem algum tipo de proposta que está avançando, muitas vezes o setor que em tese seria prejudicado pede algum tipo de compensação, como por exemplo uma diminuição da carga tributária, algum subsídio setorial. E o Oliver está perguntando justamente isso, né? Se tem algo na proposta que pode ajudar
o trabalhador. Então, você enxerga algum tipo de medida de compensação que seja colocada ao longo da tramitação do projeto e que isso possa viabilizar a aprovação, mas que, ao mesmo tempo, diminuir o impacto que o setor empresarial possa vir a ter com a aprovação do fim da escala 6x1? Eu acho que a questão que o Oliver colocou é muito interessante, né? Então, vamos lá. Na proposta, não existe esse tipo de detalhamento. Então, não existe compensação, não existe transição. É uma coisa mais aspiracional no primeiro momento. Então, não existe nada para o empresário, mas a gente poderia pensar, né? Já houve uma manifestação nesse sentido, se não me falha a memória, de uma liderança do setor de supermercados, de alguma entidade do setor, dizendo que deveria ter alguma desoneração, então, para o setor. E por desoneração, a gente entende redução da carga tributária que incide sobre a folha de salários, porque esse é um tema muito interessante, né? O Brasil tem uma das tributações mais pesadas sobre o salário no mundo. Então, estou falando do desconto que é feito antes do trabalhador receber sua remuneração, talvez até sem, na maioria dos casos, sem que ele saiba. Existem mais de 10 tributos que podem incidir sobre a folha de pagamentos: contribuição previdenciária, seguro-acidente de trabalho, tributos que são recolhidos para o INCA, para essa educação, que vai custear livro didático, sistema S de vários setores. Tem a FGTS, que é bem um tributo, mas, enfim, é um encargo também que não é percebido como remuneração pelos empregados. Enfim, é pesado contratar alguém no Brasil, né? Então, via de regra, o pessoal fala que é como se você contratasse a pessoa e pagasse 2 vezes o salário dela. Pode ser mais, pode ser menos, mas, enfim. Então, principalmente se você não é uma empresa que está aderente ao Simples Nacional e também não integra aquela relação de 17 setores que são desonerados na economia. Né? Exatamente, perfeito. Então, nesse caso, você pode pensar em alguma compensação. Seria interessante, talvez, casar essa discussão com a própria reforma tributária, né? A gente sabe que o governo Lula tem ensaiado enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma na tributação da renda. Eu acho que o sonho dos economistas, dos tecnocratas, é que um aumento do imposto de renda sobre os mais ricos viesse não para aumentar a carga tributária, mas para compensar uma redução de tributos em outro setor. E a redução de tributos que parece mais interessante para muita gente, se não consensual, é reduzir os tributos que incidem sobre a folha, né? Vamos lembrar que esses tributos vão incidir, inclusive, sobre o salário mínimo. O cara que ganha um salário mínimo, o empregador tem que pagar 20% para a Previdência e mais não sei quanto para outros lugares. Então, o Bernardo Apit tinha uma proposta assim, né? O secretário extraordinário de reforma tributária, antes de entrar no governo, tinha uma proposta, uma ideia de tributar mais os mais ricos, melhorar o imposto de renda, reduzindo a tributação sobre o salário mínimo, né? Desonerando completamente o salário mínimo, o que facilitaria a contratação com carteira assinada de trabalhadores de menor qualificação. Eu acho que essa é uma ótima ideia e seria algo interessante para discutir com esse gancho de redução da jornada, né? Se alguns setores vão ter um aumento de custo e podem querer prejudiciar seus funcionários, ou no caso dos supermercados, ampliar a automação, que é algo que é comum em outros países, faria sentido a gente pensar em desoneração, alguma coisa nesse sentido. Não sei se vai caminhar por aí, mas eu acho que é uma boa ideia, né? Se a gente valoriza o emprego como um objetivo da sociedade, pelo potencial que ele tem para combater a pobreza, pelos impactos que ele tem sobre empoderamento dos mais pobres, sobre saúde mental, sobre violência, eu deveria talvez não tributar tanto o emprego, reduzir o custo que existe sobre empregar as pessoas com carteira, e se eu vou reduzir a jornada, dando um custo maior para a parte dos empregadores, faria sentido eu desonerar também tributos. Então, eu acho que seria legal se a discussão caminhasse no sentido dessa provocação do Oliver. Perfeito. E uma outra situação, né? Vamos também fazer um outro exercício de futurologia, uma hipótese. Nada da PEC proposta nos termos da Erika Hilton, nada proposto pelo Reginaldo Lopes, nada avança nesse sentido de o fim da escala 6x1, nem da jornada de trabalho semanal de 44 horas. Que a gente tem no baralho ali das políticas públicas, na sua opinião, algum tipo de proposta que possa aprimorar a legislação trabalhista, que, na sua visão, vai contribuir para uma melhora nas condições de trabalho a curto e médio prazo, além dessa proposta?
Não, esse debate está um pouco esquecido, né? Assim, tem essa questão de desoneração do salário mínimo, mas está um pouco esquecida. Existem algumas propostas pontuais de desoneração, por exemplo, desoneração do emprego feminino, que é um projeto da Tabata Amaral baseado na experiência da Itália, mas quem estava capitaneando mais essa discussão, para ser justo, era a tecnocracia do Ministério da Economia no governo Bolsonaro. Então, chegaram a ser gestados dois programas interessantes ali, se não perfeitos. Um foi a carteira de trabalho verde e amarela, que foi introduzida por uma medida provisória no final de 2019, mas a vigência da medida provisória acabou justamente coincidindo com o início da pandemia. Então, essa discussão, que naquele momento era voltada para o emprego com carteira de jovens, foi adiada. E, num segundo momento, o governo Bolsonaro também apresentou uma proposta de um programa chamado Priori, que teria... Só um segundo, ô Pedro, em relação a essa proposta que teve vigência no governo Bolsonaro, da carteira verde e amarela, só para explicar para a audiência, seria um custo na carteira de trabalho menor, né, em relação ao pagamento de tributos, para a contratação de jovens ali entre 18 e, salvo engano, 29 anos, né? Isso, é algo que é bem comum fora do Brasil, mas havia algumas outras questões polêmicas, como é de costume nesses temas, às vezes outras questões parecidas entram na discussão e acabam contaminando, e esse foi talvez um erro que também aconteceu no governo Bolsonaro no segundo momento, quando apresentou-se um programa chamado Priori, que tinha foco em emprego de pessoas vulneráveis, mas tinha um conjunto de metas um pouco mais claro, objetivos mais bem estabelecidos, mas também foi introduzido de uma forma um pouco atabalhoada, junto com outras questões que não pareciam necessariamente positivas para os trabalhadores, e junto também e na verdade não como um projeto de lei, mas como um substitutivo de uma proposta. Então isso confunde a opinião pública, né? Então, idealmente, talvez a gente devesse ter uma cerimônia, apresentar o projeto, fazer um projeto do início ao fim voltado para isso, não uma coisa que pega carona em outras proposições, mas é um debate que está esquecido, e talvez até pela ampla difusão da pejotização no Brasil, é um debate que foi ficando um pouco para trás, né? Eu acho que já não se considera tão grave para parte dos trabalhadores a informalidade, porque muitos estão como MEI ou como PJ, com uma remuneração razoável e de uma maneira que parece ter sido considerada constitucional pelo STF, mas, de novo, muitos trabalhadores não têm direito a se prejudiciar, não estão em atividades que podem ser prejudiciadas, ou estão fora do mercado de trabalho, né? Acho que uma digressão que é importante, que é legal a gente fazer, é a gente pensar no estágio. O que é o contrato de estágio? É algo que é super difundido no Brasil entre as maiores empresas, os grandes bancos, etc. É voltado para jovens, não tem nenhum encargo, na verdade não tem nem salário mínimo, não tem tributação, os direitos são reduzidos, a jornada é reduzida, tem ampla flexibilidade e é muito usado para jovens de menor qualificação, ainda que jovens que tenham tido acesso à faculdade, mas que ainda estão no início da sua carreira, acessarem o mercado de trabalho formal. Mas para estagiar você tem que estar ou no ensino técnico profissionalizante ou na faculdade, e a gente ainda vive num país em que 60% dos jovens negros não concluem o ensino médio, no caso dos jovens adultos. Então, para esse cara que nem terminou o ensino médio, que terminou o ensino médio, mas não tem condições de continuar estudando, a gente não dá nada parecido com o estágio, outros países dão, né? Então, e se eu fizesse alguma coisa que fosse parecido com ampliar o estágio para todo mundo até uma certa idade, com tributação favorecida, com custo baixíssimo para as empresas, porque realmente é difícil para empresas, principalmente as de menor faturamento, de menor produtividade, contratar trabalhadores de menor qualificação com custo muito alto, sem que necessariamente isso vai reverter em faturamento, porque esse cara precisa de treinamento, ainda não sabe muito bem o que quer, não foi adequadamente treinado no sistema educacional, então é difícil, né? E seria muito bom se esse debate pudesse voltar em algum momento, mas eu acho que ele está esquecido por agora, né? Até porque a gente está com o mercado de trabalho aquecido. Eu acho que a discussão nesse momento vai mais para dar direitos para quem tem emprego e não pensar em como é que eu incluo quem está fora. Mas seria legal se a gente voltasse nessa discussão que você levantou, Luan. Maravilha. Inclusive, nessa semana, o time de relações governamentais do Ranking dos Políticos iniciou a coleta de uma pesquisa parlamentar justamente sobre como que os parlamentares estão analisando, né, essa discussão ainda embrionária
da PEC, que propõe aí o fim da escala 61 e também mudanças aí na jornada de trabalho. E ainda não está concluída a coleta, a gente faz uma metodologia aí de proporcionalidade partidária, mas o que dá para adiantar é que os parlamentares estão divergindo muito aí sobre se ela vai avançar ou não. Então, a gente espera aí a gente deve divulgar essa pesquisa na próxima semana nos veículos de mídia, e nas nossas redes, mas o que dá para indicar é que a discussão ainda está muito embrionária, né? Na rede social, às vezes, parece muito, olha, achamos a bala de prata aqui para resolver todos os problemas do mercado de trabalho e o Congresso vai aprovar já ainda em 2024, e não é assim que a discussão política funciona, né? Mas concordo com você, Pedro, pode ser uma discussão que se estenda aí ao longo de 2025 e chegue, inclusive, também seja um dos objetos de discussão da agenda aí, dos presidenciáveis em 2026. Aí, por fim, Pedro, eu queria agradecer a sua presença, elogiar aí novamente pelo trabalho e gostaria de abrir o espaço aqui para suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez a menção ao livro. O livro é esse aqui. Não é o livro sobre redução da jornada, que não é meu, esse é o livro sobre desigualdade no Brasil. Saiu esse ano pela Companhia das Letras Arrara, Extremos, um mapa para entender as desigualdades no Brasil. E a questão da redução da jornada acho que, de novo, veio para ficar, não vai se exaurir agora, mas, para ser sincero, eu acho que vai ser aprovado alguma coisa em algum momento. Eu acho que se na última eleição a gente teve uma tendência a um certo populismo fiscal ali, né, com o governo e outras fontes atuando para expandir gastos, a partir do momento que isso está meio exaurido, tanto do ponto de vista do orçamento, que você não tem mais como gastar muito, quanto do ponto de vista da sociedade, porque já não tem mais tanta política que você pode, já não reverte tanto voto, você simplesmente dá dinheiro para as pessoas, como a gente viu na eleição do governo Biden. Acho que faz todo sentido que essa discussão se prolongue, né? Acho que a gente caminha para algum tipo de populismo no bom sentido regulatório, né? Como é que eu faço coisas boas para as pessoas sem passar pelo orçamento do governo, criando obrigações para o setor privado. Eu acho que a gente caminha, então, para algo nesse sentido. Acho que é uma discussão do nosso tempo. A gente vive na realidade do teletrabalho, dos regimes híbridos de trabalho, mas parte dos trabalhadores que estavam presencial não se beneficiou tanto e continua tendo que ir presencialmente. E no caso da 6x1, isso é mais pronunciado ainda. Então, eu acho que esse é um debate que vai continuar. Eu acho que é um debate super interessante, porque ele diz respeito não só à economia e ao trabalho, mas sobre saúde mental, sobre como as pessoas gastam o tempo, sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre família. Eu acho que boa parte do apelo que esse tema tem na direita do eleitorado tem a ver com família. E então eu acho que a gente vai ver esse debate mudando ainda nos próximos meses, e é um debate do nosso tempo, né? Eu acho que 44 horas, a forma de trabalhar, como você colocou, mencionando o Pedro Gomes, mudou muito e vai continuar mudando, né? Então eu acho que faz todo sentido que a gente passe por esse tipo de discussão. Maravilha. Muito obrigado a todos que nos assistiram. A live vai ficar na íntegra nas redes sociais do Ranking dos Políticos e continue nos acompanhando. Boa noite a todos.